Olá, aluno, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula prática da disciplina de Tecnologia das Construções 1. Eu sou o professor Arthur Ribeiro Torrecilhas, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e perito. Bom, Tecnologia das Construções. A gente vai basicamente falar de um gerenciamento da obra, de um passo a passo importante da obra, das técnicas de construções em si, tá? E hoje eu queria dar foco num assunto importantíssimo, tá? Muita gente não dá bola e é uma coisa assim que vai levar um erro ao longo de uma obra, de um jeito que você não tem noção. A gente vai falar hoje na aula sobre a locação de obra, tá? Locação de obra é um item barato, não vai gerar custo nenhum, assim, não tem um custo na hora de ser executado dentro do empreendimento, né? Não é algo significativo, então muita gente não dá muita bola para isso. Só que eu vou te falar, já vi perícias, já vi casos onde, o que acontece? Me acompanha ali no quadro. Vamos ali no quadro rapidinho. Você tem um terreno. Aqui está um terreno, né? E ele foi subdividido, vamos supor que teve uma angulação, né? Vamos fazer isso aqui direito? Limpar aqui. Então você tem um terreno e esse terreno foi subdividido dessa forma. Aí vai lá o empreiteiro, o engenheiro, o arquiteto, vai fazer a locação do terreno e loca a casa do rapaz de uma maneira errada. Ele pega o projeto e o que é a locação? É pegar aquele projeto desenho e rebater no terreno. Ele vai lá e faz de uma forma errada. E coloca o quê? Um canto da casa no terreno do vizinho. Ah, professor, você está de brincadeira, não tem gente que faz isso? Tem gente que faz e tem gente que só percebe depois que a casa está pronta e o vizinho vai construir. Então, o que aconteceu? Chegou lá a perícia para fazer, onde o vizinho reclamava que o construtor, o outro vizinho, né, que construiu a casa, construiu 3 metros quadrados dentro da área dele. Mas, poxa vida, você está de brincadeira, sim. Então, a locação de obra é algo extremamente importante que pode levar a um erro gravíssimo no decorrer da obra, tá? Para o empreendimento. Então, eu quero dar foco nessa aula prática de hoje. Para a locação de obra, a gente vai estar fazendo uma locação de um projeto, tá? Numa maquetezinha, vamos supor, com taxinhas, isso para o final da aula. Só que antes eu quero te apresentar o que seria uma locação de obra. Então, me acompanhe lá no quadro. Bom, o que é a locação de obra? É transferência do projeto para o terreno. Então, como que eu faço isso, professor? Como que eu faço essa montagem? Então, ó, a gente tem aqui o terreno, a rua, a calçada e o terreno do nosso cliente, do rapaz aqui, né? Que seja. E ele tem essa construção toda esquisita aqui, certo? Bem complicada mesmo para a gente poder locar. O que seria a locação de obra? É basicamente a gente cruzar os eixos X e Y e ir colocando os pontos de onde vai ser a locação da obra. Os pilares, as fundações, estacas, onde que vai ser as vigas baldrame. A gente vai ver tudo isso no decorrer das nossas aulas práticas e das nossas aulas teóricas, tá? Então, a gente vai ver também que se eu tiver uma locação, por exemplo, numa cota muito rasa, numa cota baixa, né, como é esse caso aqui, onde a gente tem que fazer sapatas num ambiente bem profundo, a gente vai estar cruzando linhas, então, ó, eixo X e um eixo Y no nosso terreno, tá? E a gente vai estar encontrando o centro desse pilar para poder executar ele, para poder concretar, para que ele fique no eixo e fique devidamente bem posicionado, ok? Então, retornando para o quadro, a gente vê agora, para saber um pouco mais sobre a locação, a gente tem que entender alguns conceitos, alguns itens da construção. Bom, acabamos de falar, né, que é o processo de transferir ou alocar o projeto, o desenho da edificação no terreno, onde vai ser feita a obra, e ela vai delimitar e especificar o posicionamento de elementos de fundação, vigas baldrame, pilares e paredes. Então, a gente vê aqui, ó, os elementos da fundação, nessa parte inferior da casa, onde a gente vai ter a viga baldrame,
onde a gente vai ter as fundações, a sapata, tá? Pilar, viga superior, cobertura e as paredes. Uma coisa importante, pilar tem que ser muito bem centralizado, tá? A gente tem que acertar precisamente o ponto de locação dele. Por quê? Porque quando a gente calcula um pilar, a gente tem algo chamado excentricidade, que é o quanto o erro vai deslocar esse pilar do ponto central dele, ok? Então a gente calcula mais ou menos quanto que esse pilar vai ser excêntrico ao seu ponto do eixo principal, onde vai estar calculada a força. Isso aqui é uma margem de erro, tá? Então agora vamos supor que você faça a locação desse pilar errado. Locação dessa fundação de uma forma errada. E você joga o centro dele aqui da peça. Então repara que a gente já está para fora do limite de erro, ok? O que pode ocasionar o quê? Fissuras, trinca e até desabamento da construção, tá? Então, a gente já começa a ver a gravidade de uma má locação e a importância de uma boa locação de obra, tá bom? Retornando para o quadro, então, a gente dá continuidade com alguns termos principais que eu preciso que você saiba, mas a gente vai reforçar isso na nossa aula teórica também, tá? Então, olha só, cota de arrasamento ou de respaldo, o que que é? É a cota da face superior das estacas ou das sapatas. A gente vai ver um exemplo lá no final da nossa aula hoje. Pontos notáveis são os pontos de referência iniciais, como, por exemplo, um alinhamento de parede da edificação vizinha, alinhamento predial, marco topográfico, árvore, poste. A gente vai ver no nosso exemplo da aula prática que a gente vai se referenciar todas as medidas através de um poste que a gente vai ter no nosso terreno. Observação. Você vai lá fazer você vai achar esse marco referencial. Não vai pegar a bicicleta da criança que estava ali, não. Aquela bicicleta vai sair do lugar, tá? Você não vai pegar o cone do vizinho que ele deixa na rua. Não, ele pode mudar aquele cone para lá e para cá. Então você vai pegar marcos fixos. Um poste, o alinhamento predial, meio fio, tá? São coisas que sempre vai estar ali. Às vezes pode até ser por meio da topografia, o topógrafo marca um piquete no lugar, ok? Você parte daquele piquete para fazer a marcação da sua obra. Então, retornando para o quadro, a gente também tem o RN, que é o referencial de nível, ou seja, é o nível 0, é a cota 00. Então, a gente tem, né, a cota 00. Aí, se eu subo um pouquinho mais, vamos supor que meu terreno faz assim. Aqui eu vou ter uma cota de 00 mais alguma coisa, mais um valor, tá? E assim vai. Bom, então, a gente agora dá continuidade em mais algum conteúdo essencial para você desenvolver essa nossa aula prática de hoje. Então, existem diversos métodos de locação, tá? A escolha do melhor método distingue-se pela dimensão da obra a ser alocada no terreno e a precisão necessária. Por onde que eu devo iniciar? Bom, para fazer a locação, a gente tem que localizar os eixos principais de uma obra. Lembrando que eixo é o quê? É o centro de alguma coisa, tá? Então, a gente tem uma alvenaria, o eixo dela é o centro dela. Então, com base em que a gente vai achar esses eixos? No projeto de arquitetura, no projeto próprio da implantação da obra, às vezes tem esse projeto só para implantação, no projeto topográfico, projeto de fundação, entre outros. Olha só, os mais comuns de fazer locação, fundação, tá? E o topográfico, tá bom? Busque sempre algum ponto específico, aquilo que o professor falou, um poste, uma árvore, não vai buscar o cone que o vizinho deixa na frente da calçada. Então, por exemplo, árvore, poste, piquete da topografia, lateral de terrenos, tá? Alinhamento da rua, muito importante isso. Muito bem. Então, a locação, pessoal, é praticamente uma batalha naval. Já brincou de batalha naval? Então, lá, eu tenho meu eixo X e eu tenho meu eixo Y. Eu quero fazer a locação desse ponto aqui. Por onde que eu parto? Eu parto do princípio de que ele está localizado no D6. Então, eu vou lá, faço as dimensões, eu vou ter a cota
dessa distância e eu vou ter a cota dessa outra distância. E marco aqui, ó, coloco um piquete aqui, faço a marcação dessa obra. Tudo bem? Observação. Eu estou falando de uma maneira mais simples agora, tá? Porque depois a gente vai ver que não é simplesmente assim. Eu vou ter que montar um gabarito, ok? Pessoal que já está mais acostumado com obra, já deve estar pensando aí, né? Então, eu vou montar um gabarito. E esse gabarito é que vai dar o alinhamento correto para as minhas faces e para os meus eixos. Então, aqui a gente tem um projeto de implantação, um exemplo de projeto de implantação. As curvas de níveis, né? A gente tem as cotas das distâncias, né? Então, aqui, pelo jeito, ele está se referindo ao terreno como um ponto de implantação base. Terreno simples, uma construção simples, tá? Então, aqui o exemplo que o professor deu, a gente tem um poste, e desse poste a gente pode pegar por eixo, a gente pode pegar pelas faces dele, tá? Tem que ser uma medida precisa, e a gente consegue localizar esse primeiro ponto aqui, de acordo com a medida x, a cota x, e a altura, a cota y dele. Então, eu sei que ele está aqui, nessa distância aqui. Faço o cruzamento, achei esse ponto de locação. Eu sei que ele está nessa altura aqui, nessa distância aqui. Faço mais um ponto de locação, tá? Loquei a obra, faço o piquete, faço um gabarito e depois eu começo a puxar as linhas. A gente vai ver isso, tá bom? Então vamos lá? Então aqui é um projetinho de implantação, a gente tem as cotas, né, para indicar onde que estão as faces da parede ou os eixos da parede, o projeto vai especificar, e o projeto locado, tá, o arquitetônico. Temos o projeto de fundação, então aqui no projeto de fundação ele dá o centro do pilar, então a gente tem um pilar, nesse caso, esse quadradinho aqui é um bloco, sapata não, tá? É um bloco, pode ser uma sapata, teria que dar uma olhada no projeto de detalhamento. Então a gente pode ter, aqui está o solo, tá? A gente pode ter uma perfuração, opa, o professor limpar aqui. A gente pode ter uma perfuração, né, solo aqui, faz a perfuração, coloca a estaca e na cabeça dessa estaca a gente coloca um bloco, tá bom? E aqui segue com a viga, baldrame e sobe a estrutura. Pilar e sobe a estrutura. Tudo bem? Então a gente tem o projeto de fundação e além do projeto de fundação, a gente tem os tipos, né, de métodos que a gente pode fazer a alocação de obra. A escolha do método, a gente tem por equipamentos topográficos, onde a gente vai usar em obras de grande porte, onde há possibilidade de acúmulo de erros. Então, se você vai errando errinhos em vários pilares, chega um ponto que a sua obra está totalmente errada, acumula tanto erro que chega a ser catastrófico. Nas medições de estradas, adutoras, tá? Loteamentos, então a gente costuma utilizar a alocação de obra por equipamentos topográficos, que tem uma precisão maior, ok? Estruturas pré-fabricadas com alta precisão, é necessário também o equipamento topográfico. A gente tem o método do cavalete, é o método mais simples, que a gente vai fazer um cavalete, realmente um cavaletinho mesmo, com uma tabeira, tá? E aqui a gente vai pregar o preguinho para amarrar o fio e puxar a linha para nivelar essa edificação, tá? Então, daí a gente tem uma obra aqui, né? Cada pontilhado desse vai ser um eixo de uma parede. E a gente tem essa construção aqui. Ok? Então, repare que os cavaletes ou o piquete, eles vão sempre ter uma distância da obra verdadeira, tá? Não é eles quem vão... a obra não vai ser aqui, tá? A obra vai ser uma certa distância dele, tá bom? Ele serve só para localizar a nossa construção. E a gente tem o método do gabarito, que é um método que vai utilizar piquetes e tábuas, né? Então, as tabeiras, onde a gente vai pregar o piquete e vai ter as tabeiras aqui. Bom, aqui ele fala sobre o prego da face, o prego do eixo, o prego e o outro prego da face, tá? Isso daqui a gente tem um slide ali, que o professor vai mostrar para você,
que a gente tem o prego que vai simbolizar o eixo e outros dois pregos que vão simbolizar as faces da alvenaria, ok? Bom, a gente vê que tem o cruzamento, né, das linhas aqui, então de acordo com o projeto estrutural, ou com o projeto arquitetônico, ou de locação, e onde faz o cruzamento dessas linhas, a gente coloca um piquete, tá? Geralmente, 1 metro de altura, 1,30, 1 metro de altura, mas isso depende muito da cota do terreno, tá? E observação, aqui sempre tem que estar no nível. Uma tabeira tem que estar nivelada com a outra, elas têm que estar no mesmo nível, ok? Bom, escolha do método. Método cavalete. Ele é mais barato, por quê? Porque eu vou estar utilizando menos madeira, tá? Um referencial dele é planimétrico e altimétrico. Pouca estabilidade e precisão, negativo dele, né? Outro negativo dele, não aplicável em grandes obras. Outro positivo, não interfere na logística da obra. Por quê? Porque não vai ficar aquela tabeira, né, atrapalhando o acesso dos trabalhadores. Olha lá, viu? O trabalhador ele pode transitar tranquilo por aqui, sem precisar ficar pulando. Entretanto, o que acontece? Pode acontecer, não interfere na logística da obra, só que o pessoal pode acabar pisando na linha, né, desmarcando um ponto, menor quantidade de madeira, por isso que é mais barato, tá? E não requer funcionários experientes, é fácil de se fazer. Em contrapartida, a gente tem o método do gabarito, que também é barato relativamente, né? Referencial planimétrico e altimétrico. Ele é barato comparado com o topográfico, tá? Estabilidade e precisão, ou seja, eu tenho maior precisão e uma estabilidade maior, porque ninguém vai ficar, não corre o risco de estragar a minha locação. Aplicável em grandes obras. Entretanto, ele interfere na logística da obra. Ele tem maior quantidade de madeira, o que acaba deixando ele mais caro do que o método anterior, tá? E requer um funcionário experiente. Vocês vão fazer uma aula prática onde eu quero que vocês façam a locação com gabarito, tá? E aqui a gente tem algumas fotos dessas locações desses gabaritos. Então, a gente tem aqui o método da tabeira, tá? O método gabarito, o piquete cravado, a tábua em nível. Mas, professor, você falou que tinha que ter 1,30 m. Ok, não necessariamente, depende do seu terreno. Se você tiver um terreno em aclive ou declive, vai depender do tamanho do seu piquete. Às vezes você tem que ter um terreno com 2 metros de altura de declive, você vai ter que ter um piquete de 2 metros de altura, daí para mais, tá? Então, o que acontece aqui? A gente fez o gabarito, olha o gabarito aqui, tá? Então, a gente tem o nosso gabarito, a gente tem os nossos piquetes e a gente consegue traçar a locação de obra. Então, não sei se você... Olha aqui, ó, a linha, né? Então, a gente fez jogou as linhas com as cotas do projeto. E aqui a gente acha, nesse caso aqui, deixa eu dar uma limpada aqui, a gente está locando uma tubulação, tá? Então, aqui foi colocado um bloco, então aqui era uma curva, a gente fez a locação de uma curva, e aqui saía uma tubulação de acordo com esse alinhamento, ok? E essa tubulação batia nessa curva e vinha para cá. Tá? Então, você vê que pode ser utilizado tanto para construções, tubulações, estradas, é muito utilizado para várias coisas, é a locação de obra. Nesse outro caso aqui, a gente tinha uma sapata para fazer uma edificaçãozinha, ok? Tinha sapata, mas daí como é que eu encontro o local que eu tenho que fazer o eixo dessa minha fundação, professor? Lembra aquele projetinho estrutural que a gente viu? Das fundações, onde tinha lá os pilares, tinha um pilar aqui e em volta dele tinha um bloco. Então, lá no comecinho da aula, é isso daqui, ó, é o bloco e é o pilar no centro. E aqui vai subir um pilar, aonde? No encontro das linhas, tá? Aqui eu vou usar um prumo de centro e esse prumo vai indicar para mim onde que é o encontro, onde que é o ponto exato do encontro dessas linhas.
Bom, então aquilo que o professor já vem comentando no começo da aula, achou o local que a obra vai ficar. Então a gente vai lá, fez aquela localização do eixo X e Y, desenhou a obra ali no canteiro. E agora a gente vai fazer o quê? Vai montar o gabarito. Então a gente vai dar um recuo. 1,20 m, tá? É o que a literatura fala. Para você ter uma trabalhabilidade, para você conseguir trabalhar melhor ali dentro, tá? Porque se você tem a construção aqui e você vai e faz o seu gabarito aqui do ladinho, vai te atrapalhar. Você não vai conseguir trabalhar legal ali. Então a gente fala 1,20 m para o funcionário poder ter um espaço para trabalhar, para catar tijolo, né? Senão ele vai ficar trombando naquele gabarito o tempo inteiro, ok? Professor, tem que ser 1,20 m? Não necessariamente. Faça o suficiente para ter a mobilidade do funcionário, tá? A literatura fala 1,20 m. Se você quiser fazer com menos, pode fazer com menos. Então, retornando ali para o quadro, a gente vai estar montando o nosso gabarito ao redor da obra. E aqui sim, agora a gente vai fazer com exata precisão o ponto onde vai correr os eixos ou a face da construção, cruzando aquelas nossas linhas, ok? A linha de pedreiro, linha de nylon, tá? O gabarito deve estar sempre no mesmo nível, muito importante, tá? Numa das aulas práticas onde vocês vão ter que montar o gabarito, vocês vão sofrer com isso. Bom, os equipamentos a serem utilizados são tabeiras ou ripas, né? Que são aquela madeira comprida, ok? Onde a gente vai cravar o piquete e vai ter a madeira, a gente vai colocar os pregos para indicar as faces e os eixos da construção. Piquetes, que são essas criaturinhas aqui. Esquadro metálico. Para que esquadro metálico? Para a gente poder saber se aquela linha que a gente fez está reta. Se ela está reta, ou se a gente fez ela assim, ó, não está reta. Olha o erro que a gente vai levando. Ok? Então, quanto maior o terreno, quanto mais longe essa linha torta for, maior é o erro de locação, que é o que geralmente acontece. Gabarito fora de esquadro acaba colocando a sua casa no terreno do vizinho, né? Então, olha só, pregos, fio de nylon ou a linha de pedreiro, né? Prumo de centro, trena metálica e a mangueira de nível para a gente poder trabalhar com o nivelamento dos gabaritos. Aqui é o prumo de centro, tá? E a gente tem também o prumo de face. O prumo de face ele vai vir quadradinho assim. Alguns prumos de face ele tem um buraquinho aqui dentro que você pode acoplar um prumo de centro, ok? Então, próximo slide. Professor, como é que eu sei que essa minha linha aqui ela está reta? Como é que eu vou saber? Utilizando os triângulos, tá? Lembra do triângulo 3, 4, 5? Onde de um lado é 3, o outro é 4. Necessariamente esse lado é 5, porque aqui tem 90 graus. O mesmo se aplica para o triângulo 60, 81. Ou outras proporções que você pode encontrar também. Então, isso daqui é o nosso esquadro. É ele que vai garantir que a nossa obra está esquadrijada, que ela está certinha, que está com 90 graus esse ângulo aqui. Tá? Você pode fazer um esquadro com madeira, você pode fazer um esquadro medindo o ponto dele na linha e fazendo o 3, 4, 5, tá? Então aqui está um exemplo, a gente prega o preguinho aqui no piquete, verifica o 80, 60, deu 1 metro com barbante, beleza, tá certinho. Passou de 1 metro, vamos supor então que você fez 80, 60 e aqui deu 1 metro e mais alguma coisinha. Então, quer dizer que a sua locação não está com 90 graus. Ela está ou com mais ou com menos. Então, retornamos naquela nossa imagem do início, ó, tem que estar sempre no mesmo nível. Então, você vai colocar uma mangueira onde esse ponto aqui vai estar no mesmo nível que esse ponto no mesmo nível que esse. Tá bom? Fez o cruzamento das linhas, bate o prumo de centro, ele vai descer aqui e ele vai indicar o ponto onde a gente tem que cravar o piquete. O que vai ser feito aqui futuramente? Uma estaca. A gente vai fazer um buraco
vai concretar a estaca, vai jogar a armadura aqui, concreta essa estaca. Se tiver bloco, faz o bloco, ou se tiver uma base aqui no fundo, a gente faz a base, tá bom? Bom, então, e como que eu tiro esse nível, professor? Como é que funciona esse nível? O nível é uma mangueira, dentro dela vai ter água. Muito importante que não tenha bolhas dentro dessa mangueira, senão você não vai ter uma precisão exata, tá? A precisão vai conter erros. Então, é uma mangueira de silicone, transparente de preferência, e você vai colocar água dentro dela e essa mangueira, conforme você vai movimentando para baixo e para cima, você vê que o nível da água ele vai oscilando. O nível da água sempre vai estar o mesmo, tá? Tem que estar o mesmo para as tabeiras, tá bom? Então, me acompanha ali no quadro, que a gente tem um exemplo de como que faz para tirar o nível. Bom, então a gente tem aqui os piquetes, tá? A gente tem um terreno em aclive, então o terreno vem para cá e dá uma subida. Bom, vou colocar essa mangueira com água dentro. Esse ponto aqui, a água, a gente trava a altura da água aqui, tá? A altura dessa água vai ter que estar na mesma altura que essa. Então, isso daqui indica que esse ponto está nivelado. Então, olha só, nível da água, tá bom? E a gente marca aqui, faz uma marcação e bate a tabeira aqui. Então, sabendo que esse ponto está nivelado, a gente coloca uma tabeira aqui, tá? E coloca os eixos, a gente vai alocando os eixos, tá bom? Então é assim que é feito. Não entendeu? E em terrenos mais com um aclive maior, professor, como é que eu faço o gabarito? Eu marco, coloco meu gabarito aqui, né? Coloco uma estaca maior aqui. Se eu quero fazer essa alocação, então eu tiro o nível aqui, tiro o nível aqui e consigo fazer a alocação da minha obra. Tá bom? A gente vai ver uma foto melhorzinha de um gabarito numa obra com aclive. Uma imagem mais ilustrativa, né? Mais simples de se entender. Então, o nosso rapazinho aqui está com a mangueira segurando a 2 metros. Aí eu sei que esse nível da água aqui é o mesmo nível da água que esse. Ok? Bom, a gente tem então, nesse caso, um terreno com aclive ou declive, para ficar mais exemplificado. A gente tem a nossa cota RN, lembra que a cota RN é a cota 0. E a gente tem a marcação do nosso terreno, do nosso gabarito, de acordo com a declividade do nosso terreno. Vamos supor que aqui no meio dele eu quero alocar 2 estacas. Então, eu tenho uma estaca aqui, uma estaca aqui, uma aqui, uma aqui. Como que eu faço a locação dessa estaca? Então, tenho lá T2, T1. Cota de arrasamento das estacas, 3 metros para baixo. Então, essa minha estaca ela vai ficar 3 metros negativos, né? 3 metros para baixo do solo. Um perfil do meu terreno na face esquerda. Então, a gente vê que no meu terreno, ele vai ter ele não é só assim, ele tem uma torção para o lado também, né? Então, ele, além de ser caído, ele tem uma inclinação para a esquerda, tá bom? Então, retornando lá para o quadro, a gente vê, ó, com a face esquerda, né? A gente tem o perfil do terreno aqui, 1,70 de altura, tá? A gente tem a primeira cota, aqui estão os gabaritos, ó. A gente tem o nível, o gabarito, nivelado, ok, no mesmo nível. E a gente tem uma cota aqui de arrasamento, onde vai ser a estaca de 2,15 mais menos 3. Então, aqui vai vir uma estaca. Aqui a gente tem a cota de 3 mais 1,30, vai vir outra estaca. Ok? Olhando esse terreno pela outra face, pela face direita, a gente tem a mesma cota aqui, uma estaca aqui, ok? E outra aqui. Já um terreno um pouco mais baixo, no outro ele tinha 1,70 de altura, aqui ele tem 1,80. Então aqui o esquemático do desenho, né, desse nosso terreno e as locações dele. E a gente tem, por fim, a locação das estacas, conforme o projeto, né, fornecido, nesse exemplo aqui. Bom,
E assim a gente faz a locação, cruzando os eixos, né? Então a gente põe uma linha aqui, a gente traça mais uma linha aqui, uma aqui, e traça uma linha aqui para achar os eixos. Achou o eixo do tubulão, desce a escavação. Então, cota de rasamento não era 3? A gente tem uma altura aqui de 4,30, 5,15, que é esses 3 mais 2,15 e 3 mais 1,30. Aqui o exemplo de uma obra com gabarito em declive, né? Então, olha a altura do piquete que ele utilizou aqui, ó. Não vira nem um piquete mais, né? Vira praticamente um pilar de madeira. Então, aqui está sendo montado o gabarito. Olha o esquadro do rapaz, para ele poder verificar se está alinhado ou não, né? Aqui a gente tem um alinhamento já feito, tá? Então, esse ponto aqui tem que estar na mesma altura que esse aqui, ok? Eles têm que estar na mesma altura. Assim como esse aqui tem que estar na mesma altura que esse na mesma altura que esse, tá? Precisa estar tudo nivelado. Então, evitando erros. Como que a gente pode evitar erros nessa locação do gabarito? Tá? São passos fundamentais que a gente tem que se atentar. Então, retornando ali para o quadro, utilize sempre coordenadas da mesma origem, ou seja, pegue sempre do mesmo ponto de origem. Faça marcações com cotas acumuladas. Então, vai sempre acumulando as cotas. Sempre alocar os eixos primeiro e depois faça a alocação das faces. Por quê? Porque é fácil se confundir. Quando você loca uma face, você não lembra se é a face externa ou interna. Às vezes acontece. Faça marcações no gabarito, indicando o elemento estrutural a ser alocado no local marcado. E aqui um exemplo daquilo que o professor comentou, né? A gente tem a tabeira, a gente vai pregar um prego, primeiro indica o eixo, depois a gente vai fazer a face da parede, depois eu posso até mesmo fazer o alicerce, tá? Dependendo do tipo de obra, você tem que ter todos eles. Dependendo da obra, só faz o eixo e o da escavação. E depois eu faço a escavação ou a vala que eu vou precisar abrir para poder alocar aquele ponto. E aqui, para finalizar, tem uma imagem, né, da obra que provavelmente foi locada pelo eixo. Pela face. Então, olha aqui, ó, locou pela face externa da alvenaria ou da fundação. Aqui a gente tem o piquete, os nossos gabaritos, né, tabeira, ok? Então, cravou o gabarito, nivelou, isso aqui está no mesmo nível que isso, traçou o ponto de cruzamento, desceu o prumo, achou o ponto a ser escavado e daqui ele conseguiu localizar a obra certinho, locou a obra, tá? Então, agora a gente vai ter uma atividade onde eu vou pedir para que você faça a locação de um projetinho que o professor disponibilizou para você. Então, a gente tem um terreno, vai ter um poste, onde vai estar localizado o nosso eixo principal, e a partir dele eu quero que você faça a locação da obra. Só que, para dificultar, essa obra não vai ser simples, ela não vai ser uma obra quadradinha ali no eixo XY certinho. O professor deu uma deslocada nela, tá bom? Para complicar, para você treinar a sua locação. Então, me acompanhe no quadro? Não, vamos ao vídeo então. Bom, o que eu quero mostrar para você ali? Então, a gente peço para que você acesse o arquivo, né? Pegue seu arquivo, fornecido pelo professor, que vai ser a planta baixa do que a gente vai locar. Só que antes da gente começar essa locação, agora a gente vai para o vídeo e o professor vai mostrar para você os principais pontos de uma obra, como que é uma obra, o canteiro, tá? Sobre a locação e como que é feito passo a passo, eu vou explicando para você ter um entendimento melhor, antes da gente ir para a prática. Vamos lá? Bom, então ali no vídeo você pode observar que o que ele fez, é isso que eu quero que você faça. Ele marcou todo o terreno dele com a cal. Então ele fez a locação da obra, tá? E marcou os eixos com a cal. Depois ele puxou um gabarito para fora desse terreno, tá? Esse terreno aí é um terreno em aclive. Então ele puxou o gabarito ali para fora, a gente pode ver o gabarito lá no fundo. E esse gabarito está todo nivelado. Olha o gabarito aí, tá? E através desse gabarito agora ele vai
piquetear o ponto de estaca, o ponto de fundação. Esse gabarito é o que vai garantir a exatidão na nossa obra, não é esse ponto de cal, tá? Então, olha lá, ele cravou o ponto de eixo, aquele preguinho menor, e o prego maior indicando as faces da parede, a face da alvenaria. Tudo bem? Então, ali a gente vê que ele usou uma linha de pedreiro, né? Olha lá, a linha segue até o outro ponto e elas têm um cruzamento. Esse ponto de cruzamento é onde a gente vai soltar o nosso prumo de centro para poder identificar onde que vai o pilar, onde que vai a fundação. Então, olha ali a marcação do eixo. Ok, achou o cruzamento e a gente vai utilizar desse cruzamento para poder identificar os elementos da fundação. Lembra que o professor falou, quer ver, pausa um pouquinho, vamos pausar um pouco o vídeo. Lembra que o professor comentou que, que você pode usar marcações no próprio gabarito. Então, você tem lá o P2, o pilar 2. Então, vou no meu gabarito, marquei o eixo, opa, pilar 2, marco ali, tá? E eu posso fazer essas anotações no meu próprio gabarito, não tem problema nenhum. É até melhor, tá bom? Para a gente se localizar melhor. Então, retornando para o vídeo. Então, a gente vê que ele fez locação ali, né? Fez a especificação de qual ponto é aquele, ponto AB. E ele fez esse cruzamento do outro lado do terreno. Olha lá o cruzamento das linhas. Identificou o cruzamento da linha. A gente sabe que ali é o outro ponto AB, é a outra face do ponto AB. No caso dessa obra, a gente vê que é mais simples, porque já tinha edificações vizinha, então a gente já tem um ponto de referência melhor. O problema é quando você não tem nenhum vizinho do lado e você não consegue, e você tem um ponto muito difícil de referência. Bom, ali é o professor explicando como que a gente faz, né, a localização do... Então, olha só, pausa um pouquinho o vídeo, observa que interessante. A gente fez, olha ali no vídeo, que a gente fez a marcação com cal da obra. Aí eu te pergunto assim, professor, então essa marcação com cal feita, a gente fez daquele jeito bem rapidinho, assim, ó, x, y, sem o gabarito, para a gente ter uma noção mais ou menos de onde que eu vou colocar a tabeira, né? Porque eu não posso simplesmente chegar lá na obra, pôr a tabeira aqui, minha obra está em algum lugar aqui. Não, vai ficar complicado, vai dificultar o meu trabalho. Então, o que que ele fez ali? Você faz a marcação com cal, beleza, consegui enxergar mais ou menos a minha obra, tá? Só que ela está totalmente fora de gabarito. Ela está aqui, vou montar meu gabarito um pouquinho mais para cá, tá? Então, montou o gabarito, você vê ali nítido que quando ele fez o cruzamento das linhas, né? E achou aquele ponto onde vai a fundação, ele vai soltar o prumo de centro, e aquele prumo ele vai bater ali no chão e vai indicar para mim aonde que é o ponto centro da minha estaca, tá? O centro da minha fundação, onde que é o centro que eu devo furar, para não ter aquele esquema da excentricidade, para não prejudicar o cálculo da minha estrutura, tá? Então você observa que ele deu fora da marcação com cal que ele fez. Você viu o erro que ele marcou só no cal, só na cal? Você viu como que o gabarito ajustou o ponto correto da marcação? Então vamos retornar lá para o vídeo? Então, olha lá. O gabarito acabou ficando fora, né, esse eixo. Então ele cruza ali, ó, entre as duas linhas, ele coloca o prumo de centro. Esse prumo de centro vai descer retinho, né, esse peão aí, e indicou o ponto, ele vai cravar uma estaca. Ali vai uma fundação. Solo duro, né? Sofrência ali para piquetear. Muito bem. Então, ali, a gente sabe que ali vai um elemento de fundação, tá? Uma estaca com bloco, ou uma escavação para tubulão. E aqui ele mostrando como que eles colocam, né, essa linha no gabarito. Perceba que a linha ela tem que estar bem tracionada. E aqui é um esquadro. Então, ele tem um esquadro dele, com a medida que ele fez, para poder saber se está esquadrejado ou não. Ele colocou uns pilarzinhos ali de tijolo, de alvenaria, para poder ficar bem próximo da linha. E olha lá,
Então ele garante, com esse esquadramento, com esse esquadro, ele garante que a obra está com um ângulo de 90 graus. Então ele fez a locação certinha. Pode ser um 3, 4, 5, só que agora imagina você fazendo um triângulo 3, 4, 5 numa obra. Imagina, puxar 3 metros, 4 metros, não. Então ele garantiu ali um 80, 60, 1 metro, tá? Então a gente vê que está certinho o esquadro. Pode dar uma impressão que não, mas é por causa do ângulo da câmera, tá? E porque o professor ficou metendo o dedo ali e acabou tirando o esquadro da linha. Mas tá certinho, bateu o esquadro, pode mandar ver na locação da obra. Então a gente vê ali, ó, o cruzamento da linha. E olha lá, como que de novo ela deu fora do eixo que ele marcou da cal. Você viu como que acontece a correção do gabarito? Como que o gabarito corrige legal a locação das estacas? Mostrando que não dá para a gente confiar só na locação X e Y. A gente tem que usar o gabarito, tá bom? Então ali mostrando o terreno, né? Então são uma casinha geminada, onde tem um declive de uma para outra. E que o gabarito está nivelado, tá? E olha lá, o professor já bateu o cabeção ali na linha. Só que a linha não se desfez. Por quê? Essa é uma vantagem do gabarito. Porque esse gabarito, ele não deixa se desfazer a marcação. É mais difícil estragar. E repare então que está nivelado, tá? Todas as tabeiras estão niveladas umas com as outras. E aqui está a marcação com o nível, para tirar o nível. Então, o funcionário ali, ele tem uma mangueira e na outra extremidade do gabarito está o outro funcionário segurando a outra parte da mangueira. E conforme, quer ver, o professor vai mostrar ali, conforme a outra extremidade ergue ou abaixa a ponta da mangueira dele, a água sobe ou desce. Então a gente vê que está desnivelado. Então olha lá. Viu? Então você, na sua aula prática 2, que a gente vai trabalhar em campo, você colocou a sua mangueira de nível. Olha lá. Opa, aí, está nivelado. Você colocou a sua mangueira de nível nas duas extremidades, não ficaram na altura da madeira, você fez alguma coisa errada, está sem nível. Então você vai ter que ou abaixar o piquete, ou aumentar o piquete, ou aumentar a face da tabeira, ou diminuir a face da tabeira. Então olha lá, estamos ajustando o nível lá do outro lado. E nivelou. Maravilha. Ok? Gabarito nivelado. Aí aqui, só para mostrar o terreno. Então, um terreno com uma boa caída. Tá? E ele nivela, ele ignora essa caída e acaba nivelando o terreno e deixa uma pequena caidinha para frente. Interessante isso para quê? Para tubulação de esgoto, tá? Tubulações hidráulicas. Aí aqui, o professor achou interessante mostrar também, depois do gabarito, ele coloca a locação das estacas e ergue, faz a perfuração concreta, sobe a estaca e já tem a baldrame ali, ó, constrói concreta viga baldrame e já faz o piso. Só que para um pouquinho o vídeo, dá uma olhada lá no fundo. Você está vendo um monte de terra? Ele veio com máquina, né? Então esse terreno estava todo desnivelado. Ele veio com uma máquina, uma retro, uma bobcat e fez o nivelamento do terreno. Nivelou o terreno, essa terra ele acumulou lá no fundo. Por quê? Porque futuramente, depois que ele fez a marcação, ele vai fazer a escavação e vai fazer também a alocação da viga baldrame e perfuração dos pilares, tá? Então depois que ele fizer o baldrame, esse baldrame vai ficar uma caixaria, vai ter uma caixa. Vai ser praticamente uma caixa, né? Então eu tenho aqui o baldrame, né? Baldrame da minha obra. E vai ficar rebaixado aquele terreno ali. Ele vai utilizar aquela própria terra da escavação para fazer um aterro. Então ele vai jogar aquela terra dentro daquela caixa concretada para nivelar o terreno e poder concretar. Depois eu jogo uma graduada, né? Jogo uma brita ali para fazer uma cama. Joga a armação do piso e concreta. Compacta bem, né? Senão a gente vai ter um desnivelamento do solo, vai rachar tudo o nosso chão. E retornando para o vídeo, então, olha lá. E depois, assim, ele vai ter a nossa concretagem, tá? Do piso. Bom, daí na obra vizinha, né? Na obra vizinha não, na outra obra dele que já está mais adiantada, a gente vê que ele fez um murinho de contenção
né? Então ele desceu um pilar a cada 1 metro, 1,5 metro. Ok? E outra coisa interessante que eu vi que ele fez também, que poucas pessoas fazem, é colocar uma lona para evitar que a água vá para o terreno vizinho. Porque aquela parede ali provavelmente vai ser uma casa, vai ser uma sala, né? Então ali o levantamento da alvenaria, já sendo levantada, em cima da viga baldrame, que vai sustentar todo o peso das vigas, da alvenaria, tá? Acho que agora ali o professor vai mostrar a lona. Ah lá. Então, essa lona ele coloca justamente para auxiliar na impermeabilização do terreno, tá? Caso chova, o solo sature de água, essa água não percola para o lado do terreno vizinho. Ali só mais uma visãozinha, né, do gabarito para a gente finalizar. Então, repara como a estaca onde vai ser perfurada não ficou exatamente onde está locado esse eixo com a cal. Então, você vê a importância do gabarito, como que ele dá uma correção maior. Olha lá. Dá até a impressão que está fora de alinhamento uma da outra, né? Mas não. Então, você vê como que ele dá uma correção no posicionamento. Então, lá no fundo, a terra, né, para fazer o reaterro. O gabarito sempre em nível um com o outro. E assim encerrou o vídeo. Bom, então percebeu a importância? Isso aí foi um gabarito de uma casa geminada, simples. Então, ele já tinha as extremidades, né, dos terrenos vizinhos para ele poder se basear. Só que existem casos onde a gente não vai ter isso, que é o caso da nossa prática agora. Então, me acompanha ali na maquete. Bom, o que o professor tem aqui? Você vai pegar um pedaço de isopor, tá? E a gente vai utilizar aquele projeto que foi disponibilizado para você. Então, a gente tem uma casinha, né? Um terreno, aqui tem os terrenos vizinhos, certo? A gente tem uma calçada e a gente tem uma rua, tá? Nossa calçada de 2 metros, a gente tem a locação da nossa construção, então viu que o professor não facilitou, não deixou a coisa retinha aqui no terreno, tá? Para a gente poder treinar legal isso daqui. Então, a gente tem as cotas, a gente tem que dessa face aqui, ó, do terreno vizinho, tem 6,63 metros até a face do poste. Então, a gente vai se basear tudo através desse poste aqui. E repare também que o nosso poste ele tem 0,77 metros de diâmetro. Então, quando eu falo diâmetro, a gente está falando do quê? De face a face do meu poste. Ok? Então, eu vou estar trabalhando com 0,77 de diâmetro. Muito bem. Então, vocês vão pegar, a primeira coisa que vocês vão fazer é desenhar esse terreno na sua maquete. Então, a gente vai lá. Só que aqui, o professor vai pedir o seguinte, eu quero que vocês façam na seguinte proporção. A cada 1 metro no nosso projeto, 4 centímetros no nosso escalímetro. Então, a gente vai trabalhar com essa proporção, tá bom? Cada 1 metro do projeto, 4 centímetros no escalímetro. Muito bem. Então, aí eu quero que você faça o quê? Primeira coisa que a gente vai fazer, localizar o nosso eixo principal, né? O nosso ponto de referência principal, que é o poste. Então, a gente vai localizar esse ponto aqui. Quando você tiver com a sua maquete, você não vai ter ele. Então, você tem que localizar esse ponto. Muito bem. Como que eu faço a localização desse ponto? Eu sei que daqui até a face do meu poste, eu tenho 6,63. Tá? E que da minha calçada, né, até aqui embaixo, até a face desse poste, eu tenho 1,10. Tá? Então, só dando a dica para encontrar primeiro essa face, depois vocês vão ter que encontrar esse ponto Y do poste, o eixo dele. Então, vamos lá. Eu tenho 6,63, né? Mais o diâmetro do poste não é 0,77?
0,77 dividido por 2, por quê? Porque eu quero o raio do poste, eu quero pegar o centro dele. Então, vou somar 6,63 mais metade do poste. Eu vou ter, então, 7,015 metros, vezes 4. Por quê? Porque cada metro é 4 centímetros na minha régua. Essa é a minha escala. Então, eu vou ter 28,06. Eu vou pegar meu escalímetro, né? Eu não vou saber qual é a altura desse meu ponto, então eu vou pegar meu escalímetro e vou colocar aqui, ó, da parede do terreno vizinho, né? Puxo um alinhamento do terreno vizinho, 28,06. Coloco mais ou menos aqui, 28,06, acho a marcação e coloco uma estaca nesse ponto. Muito bem, eu encontrei o quê? O meu ponto X. Agora eu preciso achar esse ponto Y aqui, tá? Então eu preciso agora localizar aonde que esse eixo do meu poste vai estar. Esse aqui eu vou deixar para vocês pensarem um pouco, tá bom? Então, localizei o ponto do meu eixo Y, eu vou encontrar onde que o meu poste está localizado, o centro dele. Fiz um desenho aqui, só para a gente se basear. E a gente sempre vai trabalhar com o eixo desse meu poste, tá bom? Ou com a face dele, se você preferir, tá? Muito bem. O que a gente vai ter aqui? A partir do momento que eu fiz isso daqui, eu vou ter que traçar uma linha mestre. Por quê? Porque tanto no eixo X, quanto no meu eixo Y, tá? Quanto no meu eixo Y. Como que eu faço? Pego um carretel de linha ou uma linha de nylon, tá? A gente vai vir aqui e vamos passar a linha nesse meu ponto. Então, passou a linha, né? Agora a gente tem o alinhamento inicial da nossa obra, tá? Isso aqui ainda não vai existir para você. Então, a gente tem o alinhamento inicial da nossa obra, tudo bem? E a partir daí, agora a gente vai começar a lançar as nossas cotas. Então, você vai pegar o projetinho e vai lá ver assim, ó, bom, da face do poste, né, até 1,21, da face do poste até 1,21, eu tenho esse ponto aqui de cima. Então, vamos fazer a locação dele. Então, daí você vai verificar 1,21, né? Então, vamos lá. 1,21 vezes 4 é igual a 4,84. Ah, só que olha só, o professor estava esquecendo aqui de um negócio muito importante de falar para vocês. Quem vai me garantir que essa linha aqui está reta? E aí? Será que ela está reta mesmo? Como é que eu faço isso? Lembra lá do nosso triângulo para verificar se esse ângulo interno aqui tem 90 graus? Então, a gente vai aplicar um esquadro no nosso gabarito aqui. Então, vamos lá. Não era 3, 4, 5? 4 vezes 4, 16. Certo? 3 vezes 4, 12. Então, eu vou puxar 12 centímetros aqui. Ok? Então, puxei 12 centímetros. Marco com um piquete aqui. E vou puxar 16 centímetros aqui. Por que eu estou fazendo isso? Triângulo 3, 4, 5. Ok? E marco 16 centímetros aqui. Não é 3, 4, 5? 3, 4. Esse comprimento aqui, de um piquete até o outro, tem que ter 5 metros. Então, 5 vezes 4, 20. Então, eu venho aqui e verifico se tem realmente 20 metros de um piquete para o outro. Bateu. Tem 20 metros. Tiro os meus piquetes e eu tenho garantido de que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, aqui está realmente ortogonal, está reto. Tá? Então, aí sim eu posso começar a fazer a locação da minha obra. Então, vamos lá. Eu sei que esse ponto daqui até a face do meu poste, ele tem o quê? De acordo com o meu projeto, ele tem 1,21.
Então, eu vou fazer 1,21. Entretanto, eu não peguei o eixo, então 1,21 mais 0,77 dividido por 2, que é o diâmetro sobre 2. Eu vou achar 1,59. Multiplico por 4 para eu achar na escala. 6,38. Então, eu sei que esse ponto aqui, ele vai estar a 6,38 da minha linha principal. Vamos ver se é verdade? Então, olha lá, 6,38. É verdade. Então, eu venho aqui, ó. Então, localizei, né, 6,38. Só que no seu caso, quando estiver fazendo, aluno, você não vai saber que esse ponto é aqui certinho. Certo? Então, você vai saber que ele está 6,38 em algum lugar daqui. Em algum lugar daqui ele vai estar. Então, vamos pôr ele aqui, ó. Tá. Eu sei, então, que essa distância aqui é 6,38, independente de onde eu pegar. Por quê? Porque eu achei essa minha medida x. Agora, eu vou achar minha medida y. E eu sei que esse ponto aqui, ele está quanto? Ele está 1,10, 1,25, 2,74 da face do meu poste, tá bom? Ah, professor, eu vou fazer assim, ó, vou pegar 1,25 mais 2,74. Vou pegar da calçada. Posso fazer isso? Pode, só que a chance de você errar é maior. Lembra que o professor falou para trabalhar com cotas acumuladas? Mais fácil. Então, o que você vai fazer? Pegar o raio do poste, soma com essa cota de 1,10. Então, raio mais 1,10 mais 1,25 mais 2,74, você vai achar o y. Então, encontrei o x, né? Encontrei o x, achei o meu y, faço o cruzamento, eu vou achar esse pontinho aqui, tá bom? Fez a locação, passa a linha do gabarito. O que é isso que o professor quer que você tenha noção? Eu quero que você tenha noção dessa locação. Isso aqui que a gente fez não é o gabarito final. É jogar a cal no terreno. Por quê? Porque depois a gente vai vir aqui e vai fazer o nosso gabarito, tá? Isso aqui a gente vai deixar para a próxima aula, onde você vai montar o seu gabarito. E através do seu gabarito, aí sim eu quero que você puxe a linha para facear as nossas, a alvenaria, a baldrame, os pilares, tá? Você pode ver aqui no desenho que a gente tem 4 pilarzinhos aqui no canto, tudo bem? Então, é isso que o professor vai querer que você adquira esse conhecimento aqui nessa aula prática de hoje, com essa maquetezinha, ok? Então, é muito importante que você faça isso, pode parecer simples, tá? O pessoal que já tem mais prática de obra vai conseguir fazer mais fácil. Mas é importante que você faça porque é quase certeza de que você vai cometer um errinho ali. Quase certeza de que vai aparecer uma dificuldade, tá? Em algum lugar ali na execução vai aparecer uma dificuldade e você tem que enfrentar essa dificuldade porque é errando que a gente vai aprender. Melhor errar numa maquete do que fazer uma construção no terreno vizinho, né? E, pessoal, é comum, tá? É meio que comum você ver pessoas errarem gabarito, errar pilar, excentricidade do pilar, fazer deslocado, tá? É comum, é errado, mas, por incrível que pareça, tá? A gente não pode fazer isso, tem que prestar muita atenção, tem que fazer uma boa locação, isso vai te distinguir de ser um bom profissional, de um profissional que, né, não conseguiu fazer uma locação correta, tá bom? Então, peço para que você faça, tá? Junte, reúna-se num grupo de 5 pessoas. Não é para ficar 2 observando e 3 fazendo, para todo mundo fazer, ajudar, cada um puxa um ponto, faz uma ligação. É importante que você tente, que você execute e que você faça essa alocação, porque alguma coisinha vai ser errado e você tem que aprender com esse erro, para descobrir aonde que você errou, tá? O que você fez de errado, como corrigir. Tudo bem? Então, me despeço de você, boa aula e até a próxima.
Olá, aluno, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula prática da disciplina de Tecnologias das Construções 1. Eu sou o professor Arthur Ribeiro Torrecilhas, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e perito. Bom, lembrando um pouquinho da aula anterior, a gente vai dar continuidade no assunto, tá? De locações de obra. Então hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. A aula anterior, o professor exigiu que você fizesse uma atividade na maquete, tá? A gente ainda vai utilizar aquela maquete. Por quê? Eu queria que você tivesse consciência de como puxar o esquadro, como utilizar o esquadro, como saber se você conseguiu traçar as linhas ortogonais ali do seu terreno, se elas ficaram com aquele ângulo interno de 90 graus, utilizando o triângulo 3, 4, 5 ou o triângulo 8, 6, 8, 6 e 1, tá? Professor, existem outros tipos de triângulo para achar o ângulo de 90 graus? Claro, existem, tá? Daí você faz a proporção e você consegue encontrá-los, tudo bem? Então, na aula passada, a gente fez um resumão sobre a infraestrutura, supraestrutura de uma obra, para você entender qual é a necessidade e a precisão necessária de um gabarito. A gente até viu aquele vídeo numa obra onde o professor levou você, onde ele fez a marcação com gabarito com a cal, para poder localizar o ambiente da obra, locou a obra ali com a cal, só que a gente viu que quando ele fez a tabeira, ele fez a marcação pelo gabarito, alguns pontos onde ele soltou o prumo de centro, a gente observou o quê? Que deu uma precisão diferente do local onde ele tinha colocado a locação da obra dele com a cal, né? Então, demonstrando que o gabarito é necessário e ele dá uma precisão muito maior, né? Dá uma precisão quase que exata do ponto onde deve ser feita a estaca, onde vai ser feita a perfuração, ok? Lembrando também, a gente viu sobre os pregos na tabeira indicando o eixo e as faces, tá? Professor, lembrando também que o professor comentou que é importante sempre você fazer a medida pelo eixo e não pela face. Por quê? Porque se você faz pela face, tudo bem, comecei aqui pela face esquerda, vou fazendo meu gabarito, de repente, a hora que eu chego do outro lado, eu não lembro mais se eu fiz pela face esquerda, se fiz pela face direita. Então, às vezes pode ocorrer uma confusão, você se perder ali no meio da sua locação, dependendo se for muitos cômodos, se tiver muitas divisões, tá? No nosso exemplo da aula passada, a gente usou um quadrado simples, uma locação de uma obra quadrada de 2,90 por 2,40, tá? Então, sempre locar pelo eixo, tá? Na aula passada, a gente fez pelos pontos externos da nossa obra para a gente poder localizar ela naquele terreno. Então, a gente tinha um terreno grande, certo? Com uma obra pequena dentro dele, e a gente precisava localizar aquela obra, ok? Se eu tivesse construções na lateral, eu poderia pregar o meu gabarito nas laterais, tá? Fazer meu gabarito preso nas paredes vizinhas, sem problema nenhum. Então, eu já não haveria a necessidade de eu fazer aquela locação da casa com a cal. Eu poderia direto já soltar o gabarito, ok? Verificar se ele está ortogonal, no plano ortogonal com um ângulo de 90 graus. Solto a prumada de linha, meço, opa, importante, hein, que você vai usar na aula de hoje. Faço a verificação do nível, com a mangueira de nível, as tabeiras estão nos mesmos níveis, tá? Tem que ser observado isso também. E após verificar se está no mesmo nível ou não, aí a gente solta a linha nos pontos, lembra lá da batalha naval? Eixo X, eixo Y, ok? Faço o cruzamento de linha. Encontrei o cruzamento delas, verifico no projeto, tem um pilar ali, opa, o que eu vou usar? Solto o prumo de centro. Soltou o prumo de centro, eu vou encontrar o ponto onde vai ter a locação de um pilar, ok? A gente vai rever alguns projetos que a gente já viu na aula anterior, tá? E a gente vai retomar alguns conceitos também já vistos, para finalizar nessa nossa aula esse nosso assunto importantíssimo sobre locação de obra. Tudo bem? Então, me acompanhe no quadro. Bom, então na aula anterior a gente realizou a locação parcial da planta baixa,
PB número 1, que o professor disponibilizou para você. Tudo bem? Já na aula de hoje, a gente vai finalizar a alocação definindo... Então, olha só aqui. A gente vai definir os eixos dos elementos como viga baldrame, estaca e estaca e blocos, né? Pilares e alvenaria. Agora aqui tem um ponto a ser observado. Quando a gente fez a nossa maquete, a gente utilizou, então vamos fazer aqui, ó. A gente tinha lá a nossa maquete, né? A gente delimitou o terreno, a gente delimitou a calçada e a rua, ok? E daí, a gente fez a locação da nossa obra. Muito bem. Quando a gente locou a obra aqui, a gente fez a locação só dos pontos no projeto. Então, a gente só colocou os cantos da obra, certo? Daí, a gente conseguiu determinar os cantos da obra. Ok. Só que a gente tem que armar um gabarito aqui em volta. E como a nossa... Então, ó, só retomando, a gente fez os cantos da obra, então a gente não trabalhou com os eixos, tá? E depois que a gente armar o gabarito, aí a gente vai trabalhar com o eixo. O que seria um eixo, professor? A gente tem o nosso projeto aqui, tá? Então, vamos fazer aqui o nosso retângulo. E agora aqui a gente vai dar um offset. Tá? Tá quase um AutoCAD isso daqui, de tanta precisão que tem nesse desenho. E tem os pilares lá da nossa obra, tudo bem? Bom, quando eu falo eixo, eu estou falando o eixo da nossa alvenaria, da nossa parede de alvenaria, tá? Vamos fingir que essa linha aqui está bem no eixo, tá? O eixo seria o meio. Quando a gente fez a locação na aula anterior, a gente locou os cantos, as faces externas da obra. Na aula de hoje, a gente vai puxar um gabarito do lado de fora, tá? E a gente vai agora locar as faces interna e externa da parede. Professor, por que não eixo? Bom, a gente não vai fazer pelo eixo na aula de hoje por conta do tamanho, né? Se a gente for trabalhar com o eixo na nossa maquete, o que vai acontecer? A gente vai perder precisão e vai ficar uma coisa assim difícil de se identificar, tá? Porque se a gente trabalhar com eixo, vai trabalhar com medidas muito pequenas. Lembra que na maquete anterior, na aula 1, a gente trabalhou que a cada 1 metro era 4 centímetros na régua? Então, se a gente for fazer isso por eixo, vai ficar muito pequenininho, ok? Então, a gente vai estar trabalhando com faces da alvenaria, face externa e face interna. É bacana isso porque você também já faz um treinamento de como é locar uma obra pelas faces, ok? Só que na sua aula prática, quando você for a campo, bater o piquete, colocar a tabeira, tirar o nível, faça pelo eixo. Por quê? Por conta da escala. Uma escala maior, então é interessante que você faça pelo eixo. Tudo bem? A gente vai ver um videozinho, o professor foi lá, fez o gabarito de uma obra, filmou para vocês verem, martelei meu dedo umas 3 vezes, vocês também vão martelar, então muito cuidado, ok? Mas dando continuidade, agora a gente volta para o quadro, que a gente vai começar um pouquinho da teoria da nossa aula de hoje, tá? Para auxiliar na sua elaboração da prática. Então, a gente divide basicamente, tem autores que dividem em 3 etapas uma construção, a estrutura de uma construção. Aqui vamos dividir basicamente em infraestrutura, tudo isso aqui que está abaixo do solo, tá? E a supraestrutura, que é tudo isso aqui que está acima do solo ou acima da viga baldrame. Então, lembra lá, pessoal? Olha só. Aqui, as estacas ou os pilares. A gente pode ter uma estaca que é um tubulão. A gente pode ter também uma estaca onde ela tem uma cabeça, tá? Ela tem um bloco na cabeça dela. E desse bloco vem o baldrame, ok? Vai ter outros tipos de fundação, só que isso não é relevante para a nossa aula de hoje. A gente vai ver isso mais na teoria, no decorrer da nossa disciplina. Tá bom? Outros tipos de fundação, como radier, por exemplo. Um professor meu, uma vez de estrutura, ele explicou, só título de curiosidade, que para a gente entender as forças que atuam numa obra, a gente tem que imaginar se a gente jogasse um copo de água aqui no pico do telhado. Essa água ia escorrer para cá, ela ia descer por aqui, e ela ia descer por aqui e descarregar aqui. Isso ela ia fazer para tudo,
certo? Então, as forças que atuam numa obra é basicamente isso. Interessante fazer esse comentário, tá? Comentário a mais aqui na nossa aula. Então, sempre imaginar desse jeito. Então, a gente tem a nossa infraestrutura composta por fundações, blocos, estacas e baldrame. E a supra por parede, pilar, viga, laje ou a cobertura em si. Tudo bem? Bom, esse projetinho aqui já é familiar para vocês, a gente viu na aula passada, que é o projeto de locação das fundações. Então, a gente tem um projeto de fundação que também vai estar nos auxiliando na locação do terreno, tá? Na locação da obra, quer dizer, do terreno não, locação da obra. Então a gente tem lá os nossos, vamos dar um zoom aqui, tá? Vamos puxar para cá, Então vamos dar um zoom aqui, certo? Então ligar o modo AutoCAD aqui do professor, a gente tem um pilar, e esse pilar ele está, ao redor dele tem uma sapata ou um bloco, tá? Isso aqui vai depender do projeto, a gente tem que verificar no detalhamento do projeto. Então, esse pilar, quando a gente for fazer a locação, a gente vai ter as medidas do eixo dele, tá? Tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Então, a partir disso, a gente consegue localizar aonde que ele vai estar pelo terreno. Olha aqui, ó. Viu? Medida de eixo a eixo. A gente vai fazer algo parecido, tá? Não vai ser tão exato assim por conta do tamanho da maquete, da precisão, então vai ser um pouco reduzida, mas vale a pena pela prática de locação. Então aqui a gente tem mais uma foto que a gente viu, acho que era dos últimos slides da nossa aula passada. Nesse caso, a gente repara aqui que o empreiteiro utilizou a locação através de uma linha de face, né? Ele fez a locação pelas faces externas da construção. E aqui ele já abriu uma vala, provavelmente aqui ele deve ter feito uma fundação, né? Ele perfurou, provavelmente com um trado ou com uma estaca, uma perfuratriz. Trado é aquele equipamento onde ele tem tipo um saca-rolhas assim, certo? E você vai girando ele, perfurando a terra, girando, ele vai cuspindo a terra para fora. E você consegue fazer a perfuração para inserir a armadura, né, da estaca e depois a concretagem. Bom, então a gente vê aqui que ele utilizou, vou limpar ali o quadro para vocês poderem enxergar melhor, ele utilizou uma linha margeando a face externa da parede. Então ele fez uma locação pela face externa, tá? Lembrando novamente, gabarito sempre em nível, tá? Sempre em nível, porque se você fizer algo fora do nível, pode ser que você levar esse erro ao longo do percurso, você tem uma margem de erro muito maior, tá? Quando você tiver, você vai levando esse erro adiante. Outra foto aqui que a gente viu também na aula passada, uma locação de obra de uma sapata, localizada num terreno com uma cota negativa. Então, lembra lá que a gente tinha cota de referência, tá? É importante saber esses termos, tá? Tem bastante em projeto, a gente tem que tá craque. Isso aqui tem cheiro de provinha também, tá bom? Bom, a gente tem então uma localização antes de ser escavado isso daqui, né? A gente traça mais ou menos o local. Então, imagina que tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui que está escavado, não foi escavado, é terra, tá? Tava no nível 0, cota 0. Então, o que que aconteceu? A gente puxa a linha. Beleza, puxou a linha, então a gente consegue localizar que vai ter uma estaca aqui, vai ter uma estaca aqui, certo? E vai ter outra estaca aqui, deve ter uma linha por aqui que não está aparecendo na foto. E vai ter uma outra estaca aqui, exemplo, tá? Faço a perfuração, o piquete, coloco o piquete. Ok. Marquei onde que é, agora eu sei aonde que eu posso recortar o meu terreno. É melhor eu fazer isso do que eu simplesmente sair abrindo uma vala enorme aqui. O que eu vou fazer com aquele monte de terra? Então, loquei a minha obra, eu consigo identificar mais ou menos aonde que vai ser o meu local de trabalho. Ok?
Então, que é mais ou menos o que a gente fez na aula prática 1. A gente identificou onde que é o nosso local de trabalho. Após isso, retira a linha, vem a Bobcat, faz a escavação. Então, a gente vai abrir essa vala para os trabalhadores poderem trabalhar ali dentro. Traço a linha de novo, porque a Bobcat não vai conseguir abrir esse buraco aqui sem ter tirado a linha, certo? E agora, desço o centro de prumo, olha lá. E faço a locação do eixo do meu pilar. E em volta dele, de acordo com o projeto, eu construo a minha sapata. Tudo bem? Então, essa foto a gente viu na aula passada. O que mais que o professor trouxe aqui? Uma foto agora de uma edificação, uma guarita, tá? Então, essa guarita aqui a gente vê que o pessoal está utilizando o trado. Então, eles estão fazendo uma perfuração com o trado. E a gente pode notar ali o gabarito, também utilizando as faces externas. Opa! Também utilizando as faces externas do projeto. Então, olha aqui, ó, certo? Aqui, um bloco. E essa foto o professor trouxe para você ter a noção e aí identificar também o tipo de estaca que vai com um bloco na cabeça da estaca. Então, olha só. Aqui provavelmente está pegando o eixo do bloco. Opa, eixo não, desculpa. As faces externas, né? Então, a gente está trabalhando com as faces externas do bloco e do baldrame. Então aqui desceu, fez a perfuração, desceu uma estaca armada e na cabeça dela a gente encabeça com o bloco, certo? E depois a gente vem com a supraestrutura. Baldrame, pilares, vigas, fechamento em alvenaria, tá? Viga e finaliza com a supraestrutura. Aqui é uma imagem do baldrame. Então, lembra lá no vídeo da primeira aula que o professor comentou que no fundo do terreno daquela construção tinha um amontoado de terra. Que provavelmente quando ele fez o corte no terreno, ele jogou a terra toda para o fundo. Por que ele fez isso? Lembra que eu comentei que onde ele vai concretar o baldrame vai virar uma caixaria? E aquela caixaria depois vai precisar ser reaterrada, tá? Vai precisar ser reaterrada, compactada, jogado um lastro de graduada, ali de pedra, né? Joga graduada, brita, coloca a armação e concreta e forma o piso da nossa casa. Tudo bem? Então, retornando para o quadro, ali a gente vê o baldrame já pronto. Então, fez o gabarito, certo? Traçou toda a linha do gabarito aqui dessa obra. Depois a gente monta o baldrame, faz a escavação, ou se não há necessidade de escavar, a cota está inferior à cota 0, né, que a gente quer para a construção, a gente faz o baldrame. Esse baldrame vai ser preenchido, tá, com concreto, ou com armadura e depois com concreto. E essa parte de dentro, esse vazio aqui dentro, vai ser reaterrado. Então, por isso que naquele vídeo anterior da aula 1, a gente viu que o rapaz deixou a terra lá no fundo do terreno. Aqui é uma imagem que o professor quer mostrar para vocês também, a título de curiosidade, tá? Muito importante. Que a gente observa que a ferragem ela está disposta direto na terra. Tá? Isso não pode, sem contar que ela está entrando em contato com o fechamento da madeira. Tá? Isso é totalmente errado. Então tem que tomar muito cuidado com execuções desse tipo. Tá? A armação ela não pode estar em contato com a terra. Por quê? Porque ela vai pegar os metais, os sais ali da terra e acaba gerando uma corrosão na armadura. Vai danificar essa armadura, ela vai perder aquela função estrutural dela e vai comprometer a estrutura. Tá? Então, o que é feito? Fez a caixaria, fez o gabarito, localizou o local, abriu a vala, fez o fechamento em caixaria, joga um lastro de brita, tá? E depois assenta a armadura, ok?
Tá, a armadura vai estar dentro da caixaria. Caso a armadura ela vai ficar um pouco torta, normal, tá? Em obras assim é comum. Só que você não pode deixar que ela encoste ali na caixaria, porque quando concretar, essa armadura ela vai ficar, desenformou, ela vai ficar exposta. Ela não vai estar coberta no concreto. E a gente vê na norma 6118 de 2014 que tem um cobrimento mínimo para a armadura para proteger o aço. Ok? Então tem que prestar bastante atenção nisso. A gente coloca os espaçadores. Pode ser espaçador de concreto para evitar que a armadura encoste na nossa caixaria na hora de concretar. Ok? Então, só a título de curiosidade, o professor trouxe essa imagem. E agora vamos para a próxima ali no quadro. Beleza. Concretou, faz a impermeabilização, ok? E o reaterro. Tá vendo que ele completou todo aquele local de obra com terra, talvez até do próprio terreno dele. Aí agora aqui, o professor trouxe mais uma imagem para mostrar para você a importância de uma locação muito bem feita, tá? Lembra que eu falei da excentricidade do pilar na primeira aula? Então a gente tem o pilar, né? E no centro dele é onde vai ser descarregada toda a força. Então quando a gente faz o cálculo para a estrutura do pilar, a gente considera um erro, onde essa força ela vai estar com uma excentricidade, desviando um pouquinho. Se você errar o gabarito, se você errar a locação da obra, essa excentricidade aí, esse desvio já está além do fator que a gente utiliza no cálculo para segurança. Vamos lá para o quadro. Você vai ver uma foto agora desse pilar fora de locação. Então, olha aqui que bonito, como é que fica. Locou o pilar errado, o pilar ficou para fora do baldrame. Então, incrível que pareça, tá? Isso acontece, né? Então, a gente acaba tendo um desvio na estrutura. Outra coisa que faria isso também, um pilar mal locado ou um pilar que subiu torto. Então, você subiu um pilar de forma errada, você acaba tendo ele vazando da nosso baldrame, tá? Então, o correto seria colocar um bloquinho aqui ou corrigir esse pilar, ok? Então, outra coisa aqui, a gente fez a fundação, fez a locação, né? A gente tem o baldrame, nós temos os pilares e as vigas. Isso é o método correto, essa é a tecnologia correta de ser feita. Como que é o nome disso daqui? Do tijolo. É alvenaria de vedação. Então, quando eu falo vedação, a gente está falando que ela vai vedar esse vazio aqui, tá? Então, ela serve só para vedar, pessoal. Eu tenho que montar a minha estrutura primeiro para depois vir com uma alvenaria de vedação. Muita gente não faz isso, tá? Então, o que o pessoal costuma... Ó, aqui o exemplo da foto. Então, a gente ergue toda a estrutura primeiro, tá? E depois a gente vai subir na alvenaria de vedação, ok? O que o pessoal costuma fazer? Vai lá, ou faz meio pilar. Tem problema nisso, professor? Não, tem nenhum. Desde que você gaste um pouco a cabeça do pilar depois aqui, para aderir o próximo concreto melhor, e faça um traspasse do aço, né? Caso seja uma emenda de aço, a gente tem que ligar uma barra de aço na outra, tá? E depois segue a concretagem. O que a galera costuma fazer? Que o professor, no meu entendimento, né, na minha opinião, está errado. Para economizar forma na caixaria, para economizar madeira para fechamento, o que eles fazem? Olha só, eles usam a própria face da alvenaria para fechar um dos lados do pilar. Então, eles só vão fechar aqui, ó. Então, vamos fazer aqui um corte, né? Então, a gente tem aqui a alvenaria, né, vindo de um lado, a alvenaria vindo de outro, e o pilar aqui no meio. Ok? Aqui é a armadura do pilar. Então, o que eles fazem aqui? Eles vão colocar uma madeira aqui atrás e uma madeira aqui na frente, só. E a alvenaria tampa dos lados. Tá errado isso, tá? Porque você acaba tirando o balanceamento de toda a estrutura do pilar.
certo? Bom, então, só para finalizar nessa nossa parte de estrutura, a gente tem o solo compactado, o baldrame, ok? A gente tem o baldrame, a gente tem a base dele, a gente tem a brita cobrindo o local onde vai fazer o solo, né, o piso, concreta, depois a gente tem uma argamassa niveladora, a gente tem as colunas, né, os pilares, a alvenaria, depois vem o elemento de fechamento, né, a viga, para fechar a parte superior e a cobertura. E aqui, lajes e vigas, né, para finalizar todo esse conceito da cobertura. A gente tem aqui uma laje, certo? E aqui uma viga. Então a gente vê que ela está para baixo, né? Então há um local negativo aqui para a gente poder fazer a concretagem. Aqui provavelmente um pilar também, a cabeça de um pilar, ok? Concretagem de uma laje. Então o pessoal que vai fazer a concretagem manualmente bate a massa, sobe na laje, anda sempre sob tábuas. A gente tem os conduítes, certo? E, para finalizar, a gente tem a estrutura terminada, né? Então, a gente vê aqui os trilhos da laje, cobrimento com telha, certo? Uma malha de aço, a gente tem a caixaria, a gente tem o concreto para fechamento, as tubulações de extravação ou tubulação para conexão hidráulica, os conduítes, a gente tem a viga, ok? As lajotas, né? O professor falou. Bom, e assim a gente então tem um fechamento de toda essa infraestrutura e superestrutura. Por que eu passei isso? Para você ter uma noção de todo o passo a passo ou dos elementos que compõem uma estrutura. Tá? O que vai interessar para nós são a infra, é basicamente a infra e os pilares, para a gente poder fazer a alocação correta da obra. Ok? Então agora a gente vai para um vídeo bem rapidinho, onde o professor vai mostrar o trabalho em cima de uma alocação de uma obra. Vamos lá? Então aí a gente tem os elementos, né, para poder começar essa nossa aula prática. Então olha só, a trena, linha do pedreiro, prego, ok? Então, bom, o que vocês vão fazer? Se puder pausar o vídeo, a gente pausa o vídeo um pouquinho, a gente vê o que o professor vai pedir de você. Você vai pegar um projetinho, pode ser aquele, pode ser não, vai ser aquele projeto que a gente fez a locação, só que no caso, aquele projeto ele estava deslocado, né? Ele não estava reto no terreno. A gente tem um terreno, quer ver? A gente tem um terreno e ele não estava reto no terreno. O professor deu uma deslocada nele. Vamos lá para o quadro aqui, abrir um quadro branco. A gente tem o terreno, né? E o professor deslocou aquele projeto, colocou ele na diagonal ali para dificultar para vocês conseguirem ficar craque nessa locação de obra, tá? Então, nessa aula prática de hoje, o que eu vou pedir? Para a gente fazer o gabarito e locar as faces ainda naquela nossa maquete, tá? Provavelmente isso a gente vai fazer meio rapidinho, tá bom? Vocês já vão estar craques em fazer essa locação. Após isso, a gente vai para campo. Eu quero que você pegue seus materiais, esses materiais que passou no vídeo, para a gente poder fazer a locação do nosso gabarito. Entretanto, a gente não vai considerar essa estrutura torta. Eu quero que você imagine um terreno, tá? Pegue uma face de uma parede ou um ponto de referência, algo que você queira usar como referência para sua locação. E você vai locar um terreno, uma obra normal, quadrada, tá? A gente vai usar essa mesma casa, só que ela vai estar com angulação reta. Quais medidas, professor? As mesmas do projeto que você tem, tá bom? Que era 2,9 por 2,4, tá bom? A gente vai fazer a mesma construçãozinha, só que você vai alocar ela em campo. Pode fazer essa locação reta, tá? Não tem problema.
Então, no nosso caso ali, a gente fez a locação reta e utilizou uma das faces da parede do terreno vizinho, tá? Então, se a gente puder começar o vídeo desde o começo, a gente vê os equipamentos que foram utilizados. Vamos lá? Então, bacana. Ó, a gente está ali, então, você utiliza uma parede vizinha, puxa uma metragem, vamos estipular aí uns 3 metros, 4 metros, tá? O importante aqui que o professor quer que você veja é a dificuldade de elaborar um gabarito, de piquetear, de deixar no nível, é para pôr em prática toda essa teoria que a gente aprendeu, tá? Então, o professor já tinha feito a marcação da obra, 2,40 por 2,90, e tinha deixado pontos marcando onde que seria basicamente aquele princípio de jogar a cal, para a gente identificar onde que vai ficar a obra mais ou menos. E a partir disso eu puxei 60 centímetros de gabarito, né, para começar a locação. Então, acelerando o vídeo, o professor piqueteando, já devo ter martelado o dedo aí umas 2 vezes. Então, seguindo o eixo que a gente já tinha marcado, começa a piquetear. Então, a gente vai colocar os piquetes, tá, para fazer o gabarito no método do gabarito, com as tabeiras. Localizar ali o terceiro ponto para poder pregar a tábua. E assim em diante a gente vai montando o nosso gabarito, observando sempre o projeto, certo? Repara que por enquanto o professor não está tirando o nível, só estou pregando os piquetes. Depois que eu pregar todos os piquetes no chão, eu começo a tirar o nível. Para, dá uma pensada ali, né? Tira mais um piquete. Coloca mais um. Então a gente trabalha, a gente faz esse recuo e começa a montar o gabarito em volta da nossa obra. Muito bem. Então após a gente fazer isso, a gente vai ter que tirar o nível, tá? A gente vai pegar sempre, agora se puder pausar o vídeo, observe uma coisa. A gente sempre vai tirar o nível em cima de um único piquete, tá? Não cometam o erro de fazendo o nivelamento, nivela esse com aquele, depois aquele com o outro, esse com esse, sabe? Não, vocês vão fazer um bolo louco, vai levar um erro ali adiante que vai virar uma loucura aquilo, não vai bater nada com nada, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o maior piquete, tá? O nível mais alto, e a partir dele a gente vai nivelar os demais. Isso para essa situação, onde o terreno ali, ele era mais ou menos assim, quer ver? Ele tinha uma queda, ele tinha um declive e ao mesmo tempo ele tinha uma queda para cá. Bem similar com aquele terreno, ou angulação ali daquele terreno da primeira aula na aula teórica, nos slides, tá? Então ele tinha uma caída assim, ele fazia um funilamento por causa da chuva, e depois ele dava uma tombadinha para o lado. Então foi um terreno bem dificilzinho ali para nivelar, para fazer o gabarito, tá? Então observa que fez os piquetes, piqueteou, montou os piquetes, o que a gente vai precisar? Tirar o nível, pega o mais alto e daquele ali você vai bater o nível em todos os outros. Então é dele que a gente vai puxar o nível para todos os outros piquetes. Ok? Puxou o nível, vamos ali para o quadro? Olha só, limpar aqui, abrir um quadro novo. Então tenho meus piquetes, certo? Está lá cravado na terra. Vamos colocar um piquetinho mais alto aqui. Enfim. Quando eu bater o nível, vamos supor que esse é o nível, tá? Bati o nível aqui, encontrei o nível desse daqui também, então eles estão nivelados. Eu vou anotar, eu vou riscar no meu piquete esse ponto que é o nível. Por quê? Porque quando eu for pregar a minha tabeira, eu vou pregar ela nesse nível, tá? Então bate o prego aqui,
e bate prego aqui. Então, quando você for executar, você vai pregar a sua tabeira, a parte superior dela, onde está nivelado, ok? Muito bem, por quê? Porque depois daqui a gente vai colocar os pregos, tá? Para traçar as faces e o eixo, tudo bem? Professor, não tenho prego, não consegui martelar aqui em cima, não tem problema. Você marca aqui e dá um nó na linha. Passa a linha por ele, no cavalete, tá? Então, agora retornando ali para o vídeo, a gente continua e a gente observa a continuação. Então, olha só, estou tirando o nível pelo aquele pilar do canto, onde o ajudante ali, o rapaz que me ajudou, Rafael, ele auxiliou. Então, ele estava. Então, a gente está tirando daquele pilar onde ele está agora, o rapaz de preto. Bom, prega as tabeiras, né? Então, vocês vão pregar a tabeira. Aqui eu martelei o dedo. Então, muito cuidado na hora de executar. E assim a gente vai. Pregou todas as tabeiras, fez o fechamento, né? Sempre batendo nível, sempre verificando o nível com a mangueira. A gente viu como é que faz essa verificação na aula anterior. Então a gente verifica o nível ali, faz prega o piquete. Então, onde o Rafael está, o rapaz de preto, onde ele está é o nosso nível principal. É dali que a gente está tirando o nível de todos os outros, tá? Então, olha lá. Então, é aquele ali que a gente considera o nível principal. Marcação de obra, pessoal, sempre pega um ponto principal e daquele ali você joga todos os outros valores, tá? Muita atenção para isso. Bom, terminou a locação, a gente continua batendo nível e teve um problema aí. Onde está o rapaz, o Pedrinho, se puder pausar o vídeo, olha ali, onde está o rapaz deitado no lado esquerdo, o Pedrinho, ele está deitado ali na grama, a gente teve um problema, que o nível não batia de jeito nenhum. Então, repara que tem o piquete, se puder voltar aqui para mim, a gente tem o piquete, tem uma tabeira embaixo e tem uma tabeira em cima. Então, você olha para aquela situação, volta lá. A gente observa e fala, pô, mas, professor, tá estranho isso aí, né? Tá fora do nível. Realmente, tá fora do nível. A gente teve um problema aí, né? Que a gente foi puxando o nível pelaquele da extremidade e esse gabarito ali do outro canto, onde o Pedrinho está deitado, ele acabou ficando maior. Por quê? Porque a gente acabou medindo o nível, esqueceu de medir aquele nível ali. Então você vê? Então é muito importante sempre que está marcando ir medindo o nível. Terminamos de montar, a hora que a gente foi conferir os níveis, tem um que está fora do nível. Então a gente teve que fazer o reajuste, abaixa mais aquele piquete, vai lá, martela ele e faz o pregamento de novo da tábua na altura correta. Tá? Então vamos voltar lá para o vídeo. Então depois a gente fez o ajuste final ali correto naquele gabarito. Então tem que soltar, né? Começar tudo de novo, naquela parte ali. Ajusta o gabarito. E assim a gente colocou tudo no nível de novo, novamente. Então você vê que é uma atividade que dá bastante trabalho, tá? Uma coisa interessante também que o professor comentou na aula passada, tomar cuidado que a mangueira de nível, ela não pode ter bolhas dentro dela. Então, sempre que identificou bolha dentro dela, tenta tirar essa bolha, tá? Porque senão você não vai ter uma precisão correta do nível da sua locação, tá? Então, fazendo a verificação dos níveis.
depois a gente verificou todos os outros para deixar aquele ponto problemático ali por último. Que todos os demais estavam nivelados, com exceção daquele ponto que o professor comentou que era o mais complicadinho ali do gabarito. Então, ali, só para a gente observar que o professor está comentando que os lados estão nivelados, certo? Entretanto, aquele ponto não ficou nivelado. E sobre a caída do terreno, que ele foi um terreno bem complicadinho que eu escolhi justamente por conta disso, para tentar mostrar essa dificuldade para vocês, né? Então, esse terreno ele tinha uma caída, ele era bem inclinado, né? Então ele tinha como se fosse um canal para chuva, por conta da chuva, formou ali um canal, e depois ele tem também um declive. Então ali a gente arrumou o gabarito, finalizou o gabarito. Agora a gente começa a fazer a locação da obra. Então ali o professor já puxou o eixo, né? O eixo da obra. E como não tinha o prego, eu fiz isso que eu falei para você. Como não conseguia pregar, então se puder pausar o vídeo um pouquinho. A gente pausar o vídeo, a gente vê que não tinha o prego. Então, olha lá, que como não tinha o prego, eu passei a linha pela tabeira, tá? Não tem problema nenhum. Então, você passa a linha pela tabeira, só garanta que ela esteja firme para ela não correr, tá? Então, garantiu que a linha está firme, passa ela pela tabeira, dá um nó e estica ela, tá bom? Então, voltar ali para o vídeo, ainda pausado, a gente vê que ali, ó, a linha ela está só amarrada. Fez o cruzamento das linhas. Agora, uma observação. Se puder pausar, olha só. O gabarito, ele pode estar fora de eixo, tá? Mas, entretanto, a gente corrige isso pelas linhas. Então, ao cruzamento, onde tinha o cruzamento de linha, foi colocado um piquete, né, indicando o ponto onde vai ser o pilar. Olha só, então achou o cruzamento, a gente desce o prumo de centro e prega um piquete indicando o centro do pilar, tá? Onde vai ser feito a estrutura. Ali o gabarito corrigido. Tá? E eu estou tentando também filmar de um jeito que mostre o declive do terreno, o jeito que ele é acidentado e por conta da chuva. Esse daí era um outro gabarito que tinha no local, provavelmente de outra aula, né? A gente já viu uns piquetes um pouco maior, um gabarito mais simplesinho de tamanho, onde foi feito um quadradão, né? Então, ali a alvenaria, tá? As linhas, no caso, certo? Aí o terreno já está mais nivelado, está uma coisa mais tranquila. Se vocês conseguirem pegar para aplicar um terreno acidentado com aclive, um declive, é mais interessante, que auxilia mais no aprendizado de vocês, tá bom? Então, formar o grupo, né? E tentar aplicar isso em campo, tudo bem? Então, relembrando os pontos importantes que a gente tem que se atentar. Sempre pegar um eixo, um ponto principal. Tá? Aquele piquete mais alto ali, aquele que você observou que está o ponto mais alto, você sempre vai puxar dele o nível para os demais. Nunca pega desse daqui com aquele, esse daqui com aquele outro, esse com aquele outro. Não, você sempre vai utilizar um único piquete e dele você vai bater o nível para os demais. Tá bom? Bater o nível nos demais, risca, prega a tabeira e aí a gente vai locar dentro desse gabarito que você marcou a nossa edificaçãozinha, que é aquele projeto que o professor forneceu para você, tá bom? Então, retornando para o quadro, a gente vê então que montou o gabarito, repetindo, montou o gabarito, tirou os níveis, tá? Pega aquele projetinho que a gente tem de 2x4 e 2x9, e a gente tem os pilares lá no canto, né? A gente tem 4 pilares nele. Então, na prática, quando vocês forem para o canteiro, para o terreno,
eu quero que vocês façam a locação desses pilares, tá? Então, o gabarito de vocês vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Tá? Então, aqui desce o prumo de centro e prega o piquete. No nosso caso, no nosso projeto, não vai ser um pilar com bloco, tá? A gente vai utilizar uma estaca simples. Então, vai ser simplesmente o pilar que sai direto no baldrame, tá bom? Então, faça essa locação. Encontra esses pontos do pilar e faz a locação da obra. Professor, terminei, fiz rapidinho isso daqui. Tudo bem. Então, aí o que você vai fazer? Agora, faça os eixos não, né? Faça as faces do seu projeto. Esse aqui não era o eixo, a gente não combinou que nessa aula, na prática, no campo, a gente vai utilizar o eixo. Faça as faces da sua alvenaria, tá? Isso para todas as outras. Ok? Feito isso, a gente tem os pontos onde devem ser escavados, os pontos onde deve perfurar o solo para fazer o pilar, né? Para poder utilizar a nossa cota de arrasamento, que é o tanto que o pilar vai para baixo do nível 0, tá bom? E assim a gente consegue montar, fazer a locação desse nosso projeto na obra ali no campo, tá? Então, retornando para o quadro, agora, só para finalizar, com base no observado e no projeto da aula anterior, o PB número 1, né? Planta baixa número 1, finalize a maquete com as marcações da alvenaria e dos locais para perfuração das estacas de fundação. Elas são 100 blocos. E depois disso daqui, tá? Depois que a gente finalizar essa maquete, vão a campo e façam essa marcação do gabarito. Juntam um grupo de 5 pessoas, ok? E faça a marcação desse gabarito. Todo mundo tem que participar. Não é para ficar 2 observando, né, enquanto 3 está ali piqueteando, trabalhando, não. Todo mundo tira o nível, cada um tira o nível, cada um faça, replique, né, as atividades para todo mundo, divida ali de forma que todo mundo faça um pouquinho de cada coisa, porque vocês vão ver. Não tem como. Quando a gente trabalha com a teoria, tá? Quando a gente trabalha com a teoria, é tudo bonito, é tudo fácil, tudo simples. Quando você vai executar, quando você vai pôr em prática o que você aprendeu, começam a surgir as dúvidas. E quando surgem as dúvidas, aí você fala, poxa, isso aqui eu não vi na teoria. Né? E é aí que você tem que quebrar a cabeça. E é aí que entra o dom da arquitetura, o dom da engenharia. Tá bom? Que é desenvolver, solucionar problemas, ter ideias e resolver aquele troço ali, aquele pepino. Ok? Então, põe em prática, é muito importante que você coloque em prática. Até mesmo a maquete, pode parecer uma coisa simples, a maquete, colocar ali o alfinete, puxar a linha, mas se você tiver a noção do quanto que aquilo desenvolve um raciocínio, aquilo fixa, e você consegue aprender, gerar um aprendizado através daquilo, tá? Então, execute, vá em campo, faça o gabarito. Se você puder, no seu local de estágio, outra coisa importante, estágio, tá? E até mesmo engenheiros já formados, arquitetos já formados. Chega na obra, pega o projeto lá, cata lá o projeto, chega pro mestre de obra. Fez a locação, mestre de obra? Fiz. Então tá bom, e vai embora. Dá uma olhadinha ali e vai embora. Confia cegamente no mestre de obras, tá? Aí a hora que edifica, a hora que constrói, a hora que concreta, aí você vai ver os problemas que causou um gabarito mal feito, uma locação mal feita, tá? Locação errada, ok? Então, tá no estágio, tá numa obra, dá uma olhada, puxa, treina. Cara, vai lá, puxa, treina. Verifica o nível, tá? É a hora de você aprender, você tem que verificar, tem que estar em contato direto ali com a obra. Você tem que observar aquilo ali de perto, tem que pegar o nível, bater o nível ali com o servente, com o pedreiro, com o mestre de obras, tá? Porque é isso que vai engrandecer o seu conhecimento, é isso que vai te destacar, ok? E outra coisa, importância da prática, de você ir ao campo, de você executar.
Muitos amigos, quando eu comecei a questionar, se já tinham engenheiros, né, e alguns arquitetos também, se fizeram uma aula prática, se sabiam montar um gabarito, falavam, não, sei montar sim e tal. Já montou? Não, não montei. Eu falei, então vamos lá montar um gabarito? Chegou lá, mas o que apanharam, por quê? Porque não tiveram essa oportunidade que vocês estão tendo. Então aproveitem, vão a campo, façam, não fiquem só olhando, façam, tá? Executem, porque é errando, é executando que você vai aprender. Que vão surgir as dúvidas e você vai conseguir resolver elas, tá? Então agora eu convido a câmera de documentos para a gente ver a nossa maquete, como que ela tem que ser finalizada, tá? Então, bom, a gente tinha, vamos tirar isso daqui, né? O professor já está meio adiantado aqui na maquete. Muito bem. Então, aquela nossa maquete da aula 1, a gente tinha observado que a gente traçou, né? A gente fez o ponto do poste, tá? A gente fez a linha mestre, a linha mãe ali, o eixo X e Y, partindo do eixo principal, que era o nosso poste, certo? A partir disso, a gente começou a trabalhar as locações. O que a gente fez? Naquela primeira aula, eu fiz a locação só dos pontos externos da nossa obra. Para quê? Porque era um terreno grande, não tinham terrenos vizinhos, certo? E daí o professor falou assim, então vamos primeiro localizar a obra aqui, nesse terreno, e depois que a gente localizar a obra, a gente monta, na segunda aula, a gente monta o gabarito, que é o que eu quero que vocês façam agora. Localizou o terreno, lembra lá que o terreno estava aqui nos cantos, ó. Não vou ficar mexendo muito, porque senão as linhas começam a soltar. Mas a gente tinha os terrenos aqui no canto, né? Os terrenos estavam aqui, certo? Onde estão os piquetes vermelhos. E aí eu montei um gabarito do lado de fora. Professor, quanto que você puxou? Olha, vocês podem puxar o quanto vocês quiserem aqui, daqui para lá. Vocês podem puxar o quanto quiser. O professor trabalhou com uma cota de 60 centímetros, tá? Então, 60 centímetros vezes 4, lembrando que a cada 1 metro são 4 centímetros na nossa régua, eu tenho 2,4. Ok? Então, a gente pode trabalhar com esse distanciamento, ou pode trabalhar até com distanciamento de 1, ok? Façam do jeito que vocês acharem melhor esse afastamento, tá? Fez o afastamento. Agora a gente vai fazer a locação dos pilares. Então, lembra que a gente tinha os nossos pilares na nossa construção? Eram 4, um em cada canto. Ok? Então, agora a gente vai fazer a locação desses pilares de acordo com a nossa maquete. Então, vamos lá? Muito bem. O professor tinha falado que a gente não vai estar utilizando o eixo porque a maquete é pequenininha, o eixo não daria uma visão legal, tá, da maquete finalizada. Então, a gente vai estar fazendo a alocação com as faces. A gente vai considerar aqui que essa parede nossa ela tem 20 centímetros, ok? Então, essa nossa parede vai ter 20 centímetros. Se a gente pegar 20 centímetros, então a gente faz ponto 20 vezes 4, a gente acha 0,8. Então, cada parede vai ter mais ou menos um pouco menos de 1 centímetro, 0,8 centímetros, ok? Então, que vai ser o tamanho disso daqui. O que eu vou querer que você faça, então? Monte o gabarito fora, no perímetro, tá? E comece a alocar a obra aqui dentro. Puxe os eixos, ok? Não vou dar muita dica, que eu quero que vocês quebrem a cabeça para pensar, para conseguir chegar na solução aqui, tá? Bom, montou, colocou os piquetes externos, ó, face externa. Esses dois amarelinhos são face externa. Esses dois face externa. Esses dois face externa. E esse aqui, o amarelo e o verdinho, porque acabou o meu amarelo, a gente, né, face externa. Tudo bem? Depois da face externa, quanto que tem cada parede? 0,8 centímetros nessa nossa cota aqui, tá? Nessa nossa escala aqui. Então, eu puxo 0,8 centímetros aqui, 0,8 centímetros aqui e faço a minha alvenaria. E fecho com a minha alvenaria. Fiz isso, vamos considerar que o pilar ele é um quadrado mesmo,
tá? De 20 por 20. A gente pega ele no eixo. Perdão. A gente pega ele no eixo e coloca os piquetes. Então, aqui, esses piquetezinhos vermelhos é onde a gente vai estar fazendo a perfuração do pilar, tá bom? Da nossa obra. Essa maquete aqui também é muito importante que você faça a verificação do esquadro aqui, tá? Para verificar se essa linha ela tá ortogonal ou não, ok? Lembra lá do nosso esquadro que a gente fez o 3, 4, 5? Essa linha aqui. Então, a gente puxou 12, 16 e 20. Tudo bem? Faça numa versão reduzida aqui dentro também para a gente verificar se você fez dentro do esquadro ou não, tá? Bom, pessoal, outra coisa que eu quero deixar claro para você também é a importância de comparar esse gabarito da maquete com o que vocês vão fazer em obra, tá? Então, esse gabarito da maquete ele é mais simplificado, é mais para vocês já irem pegando a prática de localização, ponto X, ponto Y, tá? Executando isso, vocês vão pegando macete, vão pegando a facilidade de localizar essas cotas, localizar esses pontos, ok? Aplicando na prática, vocês vão ver que já aumenta a quantidade de informações que você vai ter que trabalhar em cima disso. Não é mais uma maquete que a gente tem que puxar só X e Y e localizar o centro. Aqui vai ser nivelamento, a gente vai ter que trabalhar com o nível, a gente vai ter o ponto exato, aumenta a precisão, ok? Então, essa é a importância da aula prática, peço que você participe, que você tente fazer, execute, e é isso aí, a gente se vê na próxima aula, e até a próxima.